when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova história para vocês, Godzilla e Kong, a caçada. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. A história começa como um dia qualquer, na Terra Oca, e vemos Kong indo até uma cachoeira para beber água, porém, ele nota que algo está errado e sai debaixo da cachoeira para atacar Kong. Um enorme monstro, parecido com uma pantera, Kong a agarra pelo pescoço e joga com toda a força no chão, e antes que ele possa esmagá-la, a criatura se esquiva. Kong agarra o rabo da criatura, porém, a criatura salta e se livra do agarro de Kong, ferindo as mãos do mesmo. Ela tenta novamente pular sobre sua cabeça, porém, Kong dá uma tremenda pancada na cabeça do monstro, o jogando bem longe. Kong vai até a criatura e demonstra que ele é o mais forte dali. Ela foge dali, porém, ela continua rosnando, enquanto Kong bate em seu peito. Depois de muito correr, a criatura pisa bem em cima de uma armadilha que enfinca nela várias setas, eletrocutando a mesma, fazendo com que ela apague. E alguém fala, perfeito. Então, vemos que é um caçador, e ele fala pelo rádio, isso foi muito fácil, levem-a. Kong ao longe percebe algo estranho, porém, ele não sabe o que é. Agora, nas profundezas, vemos Godzilla e ele nota algo estranho e sai dali, enquanto a narração nos fala, tudo está acontecendo de novo, e vemos que é Burnie. E ele fala, é pra isso que vocês me pagam grandes quantias de dinheiro, de assinatura. Ok, minha fonte tem outra atualização. O grande cara está em movimento pela primeira vez em semanas. Você sabe o que isso significa? Que os militares dos Estados Unidos estão se mobilizando agora, prontos para se envolver a qualquer momento. Nota lateral. Isso não é uma boa ideia. É um desperdício de bilhões de dólares em equipamentos militares. Mas isso é apenas uma desculpa para o complexo militar industrial continuar gastando? Vocês são juízes. Agora, vamos focar no grande quadro. É disso que eu quero falar. O grande Alpha se direcionando para o oeste, através do Atlântico. Legalmente, não posso dizer exatamente onde é, mas saibam disso. Seu caminho não parece um desenvolvimento promissor, mas não temas. Farei o que faço de melhor, não falar em locais super secretos. A outra coisa que eu faço de melhor é entrar na mente da besta e adivinhar por onde o Godzilla está andando. Agora, vemos uma torre de petróleo e Godzilla está chegando até lá. E Burnie fala, ele está prestes a fazer contato com uma torre de petróleo? Minhas fontes me dizem que essa torre de petróleo não está operacional desde 2020. Então, está totalmente abandonada ou tem ocupantes que estão prestes a receber más notícias? Então, vemos o enorme Godzilla se erguendo e destruindo o local com sua baforada atômica. E um dos pilotos fala, 15 segundos. Temos autorização para participar? E Burnie fala, temos 6 F-35 prestes a atirar no Big G. Não façam isso, garotos. E o piloto recebe ordem. Negativo, não se envolva, retirem-se e aguardem mais instruções. E Burnie fala, ok, ouvi dizer que eles estão recuando sabiamente. Você pensaria que agora eles entenderam que o grande cara não faz coisas sem motivo? Vimos isso antes, quando Godzilla atacou aquela usina que alojava secretamente componentes do Mechagodzilla. O que isso me diz é que alguém ou algo desativou o Godzilla, o que significa que cabe a mim descobrir o que é antes que o rei dos monstros comece a trabalhar de verdade. Vemos novamente o caçador e vemos alguém falar pelo rádio. Mais uma rodada de contagem, mas sim, é uma conclusão prévia. Nossa infraestrutura já está instalada e estamos felizes com o nosso trabalho. Eles não querem começar a se envolver com novos empreiteiros para sua arquitetura avançada. E o caçador fala, e a monarca sabe que nós sabemos disso? E a outra pessoa pelo rádio fala, exatamente. E o caçador complementa, e quanto à eliminação e reciclagem? E a pessoa pelo rádio fala, isso também está feito. Onde você está? Parece estar muito longe. E vemos o caçador passeando por seus troféus, enormes titãs empalhados. E enquanto anda pelo local, ele fala, você me conhece, eu sempre estou em alguma coisa. E a pessoa pelo rádio fala, e é disso que eu tenho medo. E o caçador pergunta, por quê? Você sabe que eu sempre saio por cima. E uma das pessoas que trabalha para ele fala, senhor,
O Titã 3 está sendo acoplado agora e o caçador fala, enquanto sai dali, preciso ir até a próxima, e vemos aquele enorme Titã em um enorme barco, e o caçador fala, meu pacote acabou de chegar, está tudo preparado? E o engenheiro fala, todas as equipes estão aguardando, e sorrindo, o caçador fala, bom, então vamos ao trabalho agora. Na Terra Oca, vemos Kong sentado, observando o local. Então, ele nota alguma coisa estranha e ele sai dali saltando em alta velocidade. E ao chegar na enorme gruta, ele larga o seu machado, que agora está brilhando, e observa os desenhos na parede dos momentos em que ele lutou contra Skullcrawlers, contra Godzilla, e quando Godzilla enfrentou outros titãs. E de volta ao caçador, vimos o engenheiro falando para o mesmo. O titã felino está em posição e pronto para o primeiro teste do caçador de titãs. E o caçador fala, perfeito. E o reator e o homem fala, no local e pronto para começar a fusão. Estamos aguardando a confirmação dos movimentos de Godzilla. E o caçador pergunta, até então, o caçador funciona somente com energia auxiliar. A última coisa que eu preciso é uma queda de energia. E chamando a atenção do Rei dos Monstros, não estamos preparados para esse tipo de luta. Então, vemos aquela enorme armadura e o engenheiro fala, sim senhor, até então começaremos a contagem regressiva preliminar, 15 minutos. E o caçador joga a maçã que estava comendo para o engenheiro, enquanto fala, enviaremos o sinal. E ele parece estar respondendo, e do fundo do mar, novamente vemos Godzilla, e ele nota algo, enquanto a narração nos fala, boas notícias, Sr. Raymond. Godzilla vai em direção ao farol, e o caçador Raymond fala, dada sua localização e trajetória, há 0 chances de Godzilla nos checar antes que o teste termine e o núcleo de poder do caçador esteja resfriado. Fantástico, coloque isso no poder total, vamos começar. E vemos aquele enorme robô se locomovendo agora. Vemos Burn chegando em seu local de trabalho, enquanto vê um alerta, e ele fala, sério, em movimento de novo? Aonde você vai dessa vez, grande G? E ele começa a falar pelo microfone, teste, isso, ah não, isso é mal, muito mal. Ei, estou de volta, com edição de emergência do podcast Titan Truth. Godzilla não está só em movimento de novo, ele vai para a Índia, um dos lugares mais populosos da Terra. A pergunta é, por quê? Ah meu Deus, Sila acabou de emergir na baía de Bengal, na costa da Índia, bem no caminho de Godzilla. E de volta ao caçador, vemos que ele está prestes a enfrentar aquele titã que parece uma pantera. E ele fala, ok, vamos ver o que ela tem. Ele começa a espancar a criatura com socos e chutes, a jogando longe, e mais socos, quebrando o dente da mesma. Ele dá uma tremenda pancada na barriga do monstro, que quase se evade dali. Porém, aquela enorme armadura agarra o monstro pela cauda e o joga no chão com toda a força. E o engenheiro fala pelo rádio para o caçador, sem sinais vitais, senhor, ele está morto. E sorrindo, o caçador fala, isso foi muito fácil, eu quero um diagnóstico completo. Mais rápido possível. A energia baixou um pouco no primeiro contato. Preciso gerar mais energia. Isso não pode acontecer quando enfrentarmos o titã de classe maior. E o engenheiro fala, vamos verificar isso imediatamente. E saindo do titã, o caçador escuta pelo rádio. Houve um desenvolvimento em relação a Godzilla e ao reator Beacon. E o caçador fala, o que você quer dizer? Se está emitindo calor, não há como ele parar de perseguir o sinal? E o engenheiro fala, isso é o Godzilla, está a 100 milhas de fora, ainda em perseguição, mas ele não é o único. Agora vemos o enorme monstro Sila, e a narração nos fala, Titano Sila apareceu, e vemos Burn falando, ah garotos, Sila começou, e se meus cálculos estão corretos, usina nuclear de Kundankulam. Para aqueles que não ouviram o episódio 114, que cobre Sila, esse titã em particular, é atraído por uma coisa, energia nuclear. Como um relógio, a Força Aérea Indiana faz o que todos os governos fazem. Nessas situações, eles lançam seus lançadores MG-24K para interceptar. E isso significa que eles vão ser esmagados como um grupo de insetos. Eles também poderiam atirar notas de dólares dos caminhões, porque estão literalmente jogando bilhões fora em equipamentos militares. A única pergunta agora é, se o grande cara, Godzilla, chegará a tempo de colocar Sila em seu lugar antes que ela destrua o local? E a resposta rápida é
Não, e vemos Sila atacando o local, destruindo mesmo. E a narração nos fala: temos uma fusão nuclear em Kandakulam. Sim, isso é muito ruim, mas agora ele está disparando um poluente e uma névoa acima da usina, que de acordo com minhas fontes é na verdade um forro de prata, porque Sila come radiação nuclear. E esse é um podcast primeiro, uma reação ao vivo da técnica de absorção de energia de Sila, e vemos ela saindo dali. Agora, vemos a lembrança do caçador em 2014. E vemos ele e sua família, enquanto sua esposa fala: é extremamente lindo, Ray. E o seu filho fala: incrível, pai. Não acredito que você construiu tudo isso sozinho. E o seu sogro fala: não sozinho. Ele é um empreiteiro. E sua esposa sorrindo fala: ainda assim você deve ter muito orgulho, querido. E Ray grita: temos de ir, nós temos de ir. Enquanto vê um enorme Muto Prime parte para cima deles. Ray corre e coloca toda a sua família em um elevador. Enquanto fala: o elevador privado, vocês vão sair daqui bem rápido. E sua esposa fala: vem comigo. Porém, ele não vai com eles. Tempos depois, ele começa a acordar e escuta alguém falando: por aqui, eu encontrei mais corpos. E vemos vários bombeiros, enquanto um deles fala: ah, meu Deus, ele está vivo. E ao ver aquela extrema destruição, Ray, abismado, fala: ah, meu Deus, onde está minha família? E um dos bombeiros fala: eu sinto muito, não há outros sobreviventes. E o engenheiro chega até ele e fala: desculpe, senhor. E o mesmo fala: ah, não falei nada. Então, o engenheiro continua falando: senhor, não podemos ter previsto que Sila iria aparecer e atacar. E Ray fala: mais uma razão que esses titãs terríveis devem ser caçados e destruídos. E o engenheiro fala: e a nossa responsabilidade? E Ray fala: eu coloquei o nosso sinal do reator perto da usina para cobrir nossos rastros. No caso, os mergulhadores não procurarão nosso carregador afundando à luz do encontro com Sila. Em resumo, foi um sucesso. Eu preciso de um cochilo. Então, vemos as notícias pela TV enquanto o enorme Godzilla vai de encontro a Sila e a narração nos fala: e aí vem o grande G, tarde demais para fazer qualquer coisa, mas olha a devastação, tem que ser 10 em 10 na escala internacional de eventos nuclear e radiológico. O que isso significa para Godzilla é difícil de especular, mas eu sei disso. E Burn fala: Sila está mexendo com a ordem natural das coisas e Godzilla não deixará que isso aconteça. E a narração nos fala: os pacotes estão entregues. E vemos a enorme embarcação, enquanto Ray e o seu engenheiro saem dali. E o engenheiro fala: eles estão saindo da Terra Oca. Enquanto falamos, tudo deve estar pronto e montado no momento em que chegarmos. E Ray fala: é melhor mesmo, quero começar a correr. Isso é um novo ataque de Godzilla? E o engenheiro fala: sim, senhor. Ele esteve na trilha de Sila a semana toda. E a narração nos fala: 2 dias depois de Kandakulam, Sila atacou os laboratórios nucleares no Reino Unido. 6 horas depois, Godzilla apareceu, tarde demais para parar a Sila. E sorrindo, o caçador fala: ridículo, quem pode dizer o que ele quer parar Sila? Pelo que sabemos, Godzilla quer participar da festa nuclear. E a narração nos fala: 3 horas atrás, Sila disparou um arsenal nuclear escondido dos Estados Unidos na base aérea de Aviano, na Itália. Ela absorveu a energia nuclear de 30 mísseis americanos. Deixe-me adivinhar. Hora depois da partida de Sila, Godzilla apareceu e vemos o engenheiro falando: não, senhor, o paradeiro atual de Godzilla é desconhecido. Então, pensativo, o caçador fala: então não sabemos se ele pretende enfrentar Sila ou está atrás de outro farol nuclear no meio do Atlântico como precaução extra. E a narração nos fala: não preciso que Godzilla apareça em meu terreno de caça. Continua. E então, galera, o que acharam do vídeo de hoje? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!